Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Sempre bom estar aqui contigo e com a tua audiência. Que bom, é sempre muito bom. Porque a gente fala de assuntos que dizem respeito a todo mundo. Porque quando a gente fala em liderança, né, Eliane, a gente tem a ideia ainda daquela pessoa que é o chefão de uma empresa e que tem que coordenar um monte de gente. Realmente, pode acontecer isso. Mas tem aquelas pessoas que, por exemplo, tem uma equipe pequena, tem uma confeitaria, tem, enfim, alguma coisa, um negócio pequeno, que também é um líder e também precisa aprender muita coisa, não é? Também, muito legal você trazer isso, porque às vezes a pessoa não se vê nesse papel do líder. É verdade. Ela não se vê. Eu sempre gosto de começar a fala dizendo assim, a pessoa ela monta um negócio para levar uma solução para um cliente. Aí para isso ela vai ter que pensar, eu sempre faço uma fórmulazinha aqui na minha mão, aqui, né? Pensando no cliente, no C aqui no final, né? O igual C, pensando na solução para o cliente. Para chegar nessa solução, como você falou da confeitaria, o que ela vai pensar em primeiro lugar? Onde ela vai fazer o ponto, se vai ser de frente para a rua, às vezes não precisa, pode ser interno. Ela vai pensar nas máquinas que ela tem que comprar, que tipo de produto que ela tem que vender. Então, ou seja, ela vai pensar no processo que ela precisa fazer. Aí, então tem aqui o C. Vamos fazer um Czinho igual C aqui. Aí tem esse P dos processos, tudo aquilo que envolve, né, tanto o administrativo quanto o processo prático, as ações ali, para formar esse produto da confeitaria e chegar no cliente. E aí, depois disso é que vem o pensamento que agora eu tenho que pensar nas pessoas. Muitas vezes a pessoa entra com ela mesma na mão de obra, e tudo bem. Mas conforme as coisas vão acontecendo e vão crescendo, ela vai percebendo que ela precisa ter mais gente. E às vezes pode ser começar até com pessoas indiretas. De repente ela precisa contratar um motoboy para fazer uma entrega. Não deixa de precisar fazer uma liderança. Tem que saber lidar com esse motoboy, tem que saber que essa comunicação tem que ser boa, que é uma das primeiras dicas. Uma das comunicação. Primeiras dicas, nossa. Por quê? Porque assim, pensa, você fidelizar uma pessoa que nem é do teu funcionário. Sim. Mas ele faz toda a diferença para o resultado do teu empreendimento, né? Se essa pessoa não fizer a entrega adequada ou não chegar com o produto, imagina, você pegou a confeitaria ainda, né? Não chegar com o bolo ali, né? Não imaginar em condições. É verdade. Ou se atrasar, ou não tiver uma boa apresentação com o seu cliente, não for cordial. Então, quando a gente traz a comunicação, pensando nessa questão do negócio, da liderança, eu gosto de pensar assim, o primeiro ponto que a gente vai imaginar é o quê? Eu falando. Né? Como que eu me comunico? Eu me faço entender, eu me faço claro, mas no negócio a gente precisa levar essa comunicação um pouquinho mais além. Ela precisa envolver processos, ela precisa envolver entendimentos, isso tem que ser por escrito, precisa estar registrado para ser visto várias vezes, precisa ser revisado, revisitado. Essa comunicação precisa tomar a forma, às vezes, de um treinamento, de uma orientação, de uma checagem, de um feedback. Olha quanta coisa entra numa comunicação eficaz. Só que a primeira coisa é o quê? Pensando no que eu falei no primeiro item, no que a gente pensa, como que eu me comunico? E aí, a partir disso, eu consigo fazer a ponte para essas outras fases. Eu posso desenvolver, melhorar, aprimorar essa forma de levar os outros itens. Que entra nesse segundo quesito, que é essa visão clara do que acontece, como acontece, por que acontece, que vai de encontro com aquilo que eu iniciei o programa falando, inclusive deixei ali no nosso GC, que é ter bons resultados, porque a gente muitas vezes precisa de resultado positivo, quer que a indústria fature mais, que a confeitaria venda muito mais, mas ao mesmo tempo vender mais não significa que o produto seja bom e vai trazer clientes futuros. Então esses bons resultados talvez seja essa visão que a gente precisa ter, não é? Perfeito. Atrelado à gestão, né? Como o Thiago colocou. Então, o que eu estou fazendo além de ser, né? Porque muitas vezes eu atendo muitas empresas que são pequenas empresas, onde o dono ele é o melhor funcionário dele, é o melhor técnico dele. O nosso desafio muitas vezes é justamente separar esses papéis ali, verdade, né? Então, entender, para ter um bom proveito disso, mas entender que ele precisa ser o piloto do negócio, que é uma metáfora. Eu gosto bem de ilustrar muito, né, nessa forma. E a visão me lembra, sabe uma frase, ou sei lá, uma história que acho que todo mundo já ouviu, que você chega e pergunta, as pessoas estão construindo. Estão lá com a pá, com o tijolo, com o carrinho de massa, estão construindo. Aí você chega para alguém e pergunta assim, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou fazendo uma parede.
Aí você pergunta para uma outra pessoa, o que você está construindo aqui? Ah, eu construo faculdades, eu construo igrejas, eu construo edifícios. Acho que a visão é um pouco disso, né? Mostrar para as pessoas, para o seu liderado, para os seus clientes, qual que é a visão da tua empresa, onde que você quer chegar com ela, por que a sua empresa existe. Né? Então, ela traz essa visão assim a longo prazo. Nós estamos fazendo essa parede aqui porque nós queremos fazer uma universidade. Nessa universidade tem que ter, sei lá, vamos pensar aqui na FAG. Né? Quantos alunos tem circulando? Por quanto tempo essa FAG quer perdurar? Então, nós vamos usar um bom cimento, nós vamos usar um... Olha como faz diferença. Então, mostrar qual que é o sentido do negócio, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Você sabe que agora a gente vai entrar num outro quesito que é a empatia. E eu acho esse talvez um dos mais interessantes. Porque a partir do momento que muitas vezes, né, o chefe se torna chefe, às vezes ele era um encarregado, às vezes ele era uma outra funcionária e se tornou chefe. E aí, muitas vezes esse poder ele toma conta. E aí a gente não entende que essa empatia vem justamente de entender qual a necessidade desse funcionário, o que ele está passando para conseguir fazer aquele determinado serviço, aquela determinada situação. E aí você tem que analisar do lado contrário também para ser um bom líder, para saber o que está acontecendo, não é? Concordo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Confunde um pouco essa questão da empatia com ser bonzinho. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso está muito associado a realmente ter o respeito, cuidado com as pessoas, afinal são de pessoas que nós estamos falando, e com aquilo que você falou do resultado, né? Então, se eu quero resultado, eu preciso me cercar da melhor possível das informações que estão em torno. Sim. Então, esse se cercar também é entender o que está se passando com esse colaborador para você fazer, digamos, você atrelar isso, né? Isso vai gerar o quê? Corresponsabilidade. Porque quando você consegue conversar com essa pessoa, entender qual que é o desafio que ela está passando, você consegue conectar ela. Vou te dar um exemplo, como aconteceu com uma empresária, aluna minha. Ela estava com um desafio e ela me trouxe a situação assim. Então, ela estava com uma pessoa nova na equipe e essa pessoa, ela tinha vindo, nós aqui morando em Cascavel, ela tinha vindo de uma cidade menor aqui da região, uma cidade pequena, e ela estava morando aqui e estava tendo dificuldade, ela me contou um pouquinho do cenário. O que eu sugeri para ela? Eu falei assim, eu fiquei imaginando, essa pessoa morava numa cidade pequena, veio morar para Cascavel, tem um filho pequenininho, um bebezinho. Aí eu perguntei aonde que ela estava morando, comecei a tentar entender o cenário. Ela falou, eu só sei que é longe, mas eu não sei exatamente onde que é. Eu fiquei me imaginando, porque eu sou de uma cidade pequena, né? Sou de Laranjeiras, onde tudo é perto. Sim. Aí eu fiquei imaginando como que é para essa pessoa chegar, se adaptar, morar num lugar longe, ficar longe de um filho. Nossa, chega até a me emocionar, assim, sabe? Mas por quê? Para buscar esse entendimento. E eu sugeri para ela assim, falei, vai tomar um café com ela. Convida ela para tomar um café. Pergunta como que estão as coisas, como é que tá indo. Se ela já se adaptou com Cascavel, se não. Entender esse cenário. Ela fez isso, tomaram café, ela ofereceu uma carona, levou a colaboradora em casa. Ela falou, Eliane, fez toda a diferença. E ela até fez um ajuste depois ali na questão profissional, que não ia prejudicar a empresa, mas que ia ajudar muito essa pessoa. E até esses dias atrás ela me deu um feedback, isso deve fazer uns 4 meses, mais ou menos. O quanto que essa pessoa passou a render mais ali no dia a dia, porque teve esse entendimento, essa conexão. Tem essa conexão e você consegue entender o outro lado, né? O que muitas vezes as situações... E são coisas, por exemplo, que são... Em muitos casos, são simples de resolver. São coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Que pode ficar um abismo entre as pessoas, ou aquele muro que eu dei o exemplo na fala passada, que comunicando você pode chegar numa melhor solução. E às vezes até você entender que às vezes o cenário não está favorável, que às vezes não é legal, às vezes até não continuar, mas você entendendo toda a situação. Preciso juntar esses últimos 2 quesitos aqui, que são as decisões juntas e, ao mesmo tempo, a liderança, por exemplo, né? O que isso quer dizer? Né? Essas decisões justas... Justas, desculpa. Justas é o quê? Eu gosto de trazer assim, vamos dar bem pra gente atrelar o justa com o exemplo e dizer assim, trazer mais a palavra vulnerabilidade, que é uma palavra que está tão em alta hoje em dia, é uma palavra que faz toda a diferença. O que é isso? O buscar a justiça, então, assim, para isso eu tenho que ter um entendimento do que é um certo ou errado, do que são os princípios da empresa, o que são os valores da empresa, expectativas, tem que ter alinhamento das coisas, né? Tudo isso envolve. Porque a justiça ela tem que ter com todos os colaboradores de uma forma igual e justiça com a empresa também. Sim. Muitas vezes a coitada da empresa é a menos defendida. Isso Inclusive, mesmo. às vezes até pelo líder. Né? Então, quer dizer, eu preciso ter essa justiça em todos, que o que é justo é igual o combinado, não é caro para ninguém. Exatamente. E essa questão do exemplo é você pensar assim, gente, a gente vai seguir pessoas.
Então você até deixa aqui uma autoavaliação. Será que a forma que esse líder está conduzindo, que você que está nos escutando está conduzindo, ela é uma forma que você sente que as pessoas te admiram? Porque quando as pessoas te admiram e você busca ser esse exemplo, ser esse espelho, você está mostrando um caminho para as pessoas seguirem. Porque uma coisa é o que a gente fala. Outra coisa é o que a gente faz no dia a dia, coisa que as pessoas podem olhar e podem se inspirar com a gente. Então, esse exemplo ele é muito importante. Então, na liderança, jamais aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Jamais. Porque o exemplo ele está em todos os detalhes. Na hora que você chegou no estacionamento, na hora que você chegou junto com alguém no bebedouro, você vai na frente tomar água porque, eu cheguei meio um segundo na frente, ou você cede a sua vez. Tudo isso está mostrando. Você se posiciona na hora que precisa ser firme, você corrige algo que precisa ser ajustado, isso gera o desenvolvimento das pessoas. Então, o exemplo, junto com a escuta, diria assim, são os dois pontos chaves ali para a liderança. Sim. Porque ele arrasta teu liderado para vir junto com você. Você pode mostrar o que você está lendo, que se você cuida da sua saúde, como que você se prepara no dia a dia para o teu trabalho, para você ter um maior rendimento. Então, tudo isso pode vir pelo exemplo e conectar com o dia a dia profissional, com o dia a dia do objetivo do trabalho. E não é nada difícil, né, Eliane? Tudo que a gente está falando aqui é algo possível para as pessoas. Basta esse entendimento, talvez essa busca por um conhecimento, busca por um ajuste, talvez, que precisa na empresa, mas é possível. Totalmente possível. E uma coisa que eu acho muito legal de deixar, assim, até com uma mensagem final, né? Imagina que a gente já está finalizando. Que é o quê? Pensar assim, gente, nada melhor do que um dia após o outro. Então, você não pense assim, isso aqui não tenho, isso aqui é difícil, isso aqui... Traça uma meta. Pensa, nós temos 2023 praticamente inteiro pela frente. Já pensou você pegar um desses pontos e focar nele, um dele por mês? E melhorar, né? Melhorar. Então, como que eu posso buscar mais da comunicação? Como que eu posso buscar na empatia? Então, eu vou focar um por mês. Então, quer dizer, a gente atrelando o tempo, a gente consegue tudo. Que legal. Adoro bater papo sobre isso. Eu acho que faz parte da vida de tanta gente. E eu tenho certeza que você tá em casa, às vezes tá pensando assim, meu chefe podia ser assim, né? Meu chefe podia... Sei lá, dá um jeito de mandar essa entrevista depois pra ele. Ou pelo menos que ele veja em alguma circunstância, não é? Fala que tinha uma mesa bonita no cenário. Isso, tá lindo. Olha só que legal. Vou mostrar esse cenário. Eliane, queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. Sempre muito bom. Muito obrigada pelo convite, você e o Matheus. Até a próxima.